E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um mapa mental, mais uma videoaula hoje, beleza? Vamos falar sobre América Latina, panorama histórico e contemporaneidade. Começamos então entendendo o que é América Latina. É uma região dentro do continente americano em que recebe essa nomenclatura pelo idioma falado ser de origem dos países latinos, lá do antigo Império Romano. Tudo bem? Então sai desde o México e vai até a pontinha da Argentina. Todos esses países são considerados pertencentes à América Latina. Dentro do cenário histórico, a América Latina, no seu período colonial, foi dominada por países europeus que vinham para cá durante as grandes navegações buscar riquezas. E para extrair essas riquezas da América Latina, eles utilizavam mão de obra escrava tanto africana, através do comércio atlântico de escravizados, quanto mão de obra escrava nativa, então pegando os indígenas, os nativos que viviam aqui na América Latina e escravizando-os. Dentro desse cenário, a gente chega então no século XIX, quando nós tivemos a independência, o processo de independência política da maioria dos países da América Latina, iniciando-se lá atrás, ainda com Haiti, ainda no século XVIII, chegamos ao Brasil em 1822 e outros países dentro desse início do século XIX também. Só que essa independência política, ela acabou sendo ligada a uma dependência econômica, não mais as suas antigas metrópoles, no caso do Brasil, Portugal e dos outros países da América Latina, a maioria deles é a Espanha, mas uma dependência econômica em relação à Inglaterra e aos Estados Unidos, dois países que influenciaram diretamente na política e na economia desses países latino-americanos, provocando por diversas vezes conflitos entre os países latino-americanos. E para solucionar, então eles oferecem o problema e também dão uma solução para esse problema, oferecendo empréstimos com juros elevadíssimos, fazendo com que esses países latino-americanos ficassem presos através dessas dívidas aos Estados Unidos e à Inglaterra. Essa medida adotada por esses dois países durante o século XIX, ela perpassa não somente por esse século, mas também durante o século XX e até atualmente no século XXI. Nós temos uma imagem aí que chama Início das Aulas, que fala bastante sobre esse imperialismo norte-americano, esse imperialismo estadunidense sobre os países latinos e como os Estados Unidos, através da imagem do tio Sam aí, ele manipula, ele organiza não, mas ele gerencia, ele administra, ele estabelece uma pressão sobre os países latino-americanos dentro de uma cultura de que os Estados Unidos é superior e os países latino-americanos são inferiores, por isso que os Estados Unidos têm que dar educação, têm que dar saúde, os Estados Unidos têm que estar envolvido na política desses países latino-americanos. Tudo bem? No século XX, os países da América Latina, eles passaram por governos populistas e ditatoriais. Os governos populistas eram uma tentativa de desvincular-se desse regime estadunidense, mas que não durou muito tempo, principalmente após a Guerra Fria, após o início da Guerra Fria em 1945, quando os Estados Unidos, então, a partir desse momento, para ter cada vez mais áreas de influência dentro do seu continente, ele começa a introduzir, então, a financiar golpes militares e ditaduras dentro dos países latino-americanos, bem evidente com Pinochet no Chile, com Rafael Videla na Argentina e aqui na ditadura militar brasileira também. São movimentos sempre financiados pelos Estados Unidos para controlar as ações na América Latina. Chegando então agora à contemporaneidade, chegando então até os dias atuais, a nossa atualidade, nós vemos no século XXI uma primeira década, então de 2001 até 2010, muito marcada pelo crescimento econômico. Vocês sabem uma imagem agora do PIB dos países, os principais PIBs do mundo no ano de 2010, segundo o censo do IBGE. E dentro desse cenário dos maiores PIBs, nós vemos a presença de dois países latino-americanos. Nós vemos o México com a sexta potência, e nós vemos o Brasil, então, como a quarta potência em crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, nessa primeira década foi marcada por um amplo crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico, ele tem um fim. E quando é esse fim, professor? Quando nós temos, então, a crise de 2008, que começa nos Estados Unidos e ela espalha-se por todo o mundo. Dentro desse cenário da crise de 2008, os países que investiam
capital aqui dentro dos países da América Latina, capital no Brasil, capital no México, capital na Argentina, no Chile e outros países da América Latina, eles vão retirando esses investimentos. Se eles retiram esses investimentos, consequentemente, esses países da América Latina que são muito ligados economicamente a esses países europeus, eles acabam enfraquecendo, perdendo dinheiro. Só que dentro desse cenário, os governos latino-americanos quiseram manter ainda aquela imagem de que o país estava bem economicamente, de que o país não necessitava do capital desses países desenvolvidos. Dentro desse cenário, então, houve, por meio de medidas populistas de governantes latino-americanos, adoção de práticas de incentivo ao consumo. Então você gastava muito dinheiro, só que entrava pouco dinheiro para o governo, porque ele perdeu muito desse capital exterior, certo? Então o dinheiro gastava muito com projetos econômicos voltados mais para o lado social, para ajudar a população, para manter o consumo da população, mas em contrapartida não recebia o tanto que gastava. Isso daí vai causar naquele momento uma ilusória visão de que esses países latino-americanos não estavam sendo afetados pela crise, mas a crise ela vai entrando na surdina. A crise ela vai entrando devagarzinho e vai encontrando essas brechas e se estabelecendo nos países latino-americanos. Essa jogada política populista de alguns governantes da América Latina gerou algumas consequências. Primeira delas, um grande déficit nas contas públicas. Como eu disse, saía muito dinheiro para obras sociais, mas estava entrando pouco dinheiro porque o mundo estava em crise. Tudo bem? Além disso, começou a se manifestar alguns escândalos de corrupção, não somente no Brasil, que foi o caso Lula, mas também na Venezuela, casos de corrupção na Argentina. Aliado a isso, a gente coloca mais um plus, o processo de retração da economia. Então, eu estava usando muito dinheiro, estava entrando pouco dinheiro, minha economia vai começando agora a decair. Entramos então dentro desse cenário e um grande processo de crise política e econômica da América Latina, principalmente a partir do ano de 2012, 2013, 2014, que foi quando essa bomba, essa bolha que estava crescendo lá em 2009, 2010, ela não aguentou e acabou explodindo. Quando eu falo essa bolha, é o fato de ter perdido capital exterior e mesmo assim estar gastando exorbitantemente, gastando muito em investimento em obras sociais. Tudo bem? Qual que vai ser a principal consequência disso, então? Uma crise política e econômica dentro dos países da América Latina, que hoje nós vemos o estopim dessas crises muito manifesta dentro das manifestações populares que estão acontecendo atualmente. Isso eu estou falando agora, outubro, novembro, dezembro de 2019. Tá bom? Vamos lá. Diante desse cenário, nós não podemos nos esquecer de que dentro da América Latina como um todo, há um grande cenário de desigualdade social. Isso daí advém de um processo histórico, desde lá de trás, quando no período colonial você tinha uma elite branca que escravizava nativos e africanos, uma população majoritariamente parda e negra. Então essa desigualdade social dentro da América Latina, ela é muito ligada à questão racial. Então eu tenho ainda uma manutenção de uma desigualdade muito grande, separado entre brancos ricos e negros e pardos pobres. É claro, há as exceções a essa regra. Há sim negros que se tornaram ricos, há sim brancos que são pobres, certo? Mas a regra é diferente. A regra é brancos ricos, pardos e negros pobres. Essa é a situação socioeconômica da América Latina atualmente. Tudo bem? Todo esse cenário ele vai culminar com o nosso período mais próximo, 2017 e 2018, e vai gerar dentro da América Latina como um todo uma questão, um agravamento da violência. Então essa má distribuição de renda, ou seja, essa desigualdade social, aliado a uma educação precária, governos que não se preocupam com a educação, seja no Brasil, seja na Argentina, na Venezuela, no Chile, no México, governos que não se preocupam com a educação, mas a falta de infraestrutura muito presente quando nós olhamos para as favelas da América Latina, lugares degradantes, lugares que muitas vezes não têm saneamento básico. Aliado a isso, nós também temos o tráfico e o crime organizado. Como que funciona isso? O governo não dá assistência para essa população. Essa população, por si só, vai buscar sua renda em outros lugares. E muitas vezes esses lugares são por meios
ilícitos, então através do tráfico de drogas e do crime organizado. E vale ser ressaltado que esse tráfico de drogas, muitas vezes, ele é financiado por brancos ricos ou por pessoas ricas que vão até a favela para comprar sua droga, que obviamente ela não consegue por meios legais, então ela vai na periferia e acaba adquirindo sua droga. Tudo bem? Então a junção dessas 4 coisinhas, a má distribuição de renda, a educação precária, a falta de infraestrutura nas periferias, nas favelas e o tráfico e crime organizado geram hoje dentro da América Latina um dado alarmante. Segundo pesquisa realizada pelo Washington Post, em 2018 foi considerada a região da América Latina o lugar mais violento do mundo. 33% dos homicídios que ocorreram entre 2017 e 2018 aconteceram nos países da América Latina, sendo que 25%, ou seja, um quarto desse número, aconteceram em 4 países somente da América Latina, para a gente ter noção de como esses dados são alarmantes, sendo que um dos 4 países era naturalmente, ou naturalmente não, mas era por coincidência o Brasil. Tudo bem? Espero que tenham gostado, tentei ser o mais breve possível. Link na descrição, vocês vão ter acesso ao mapa mental, ao PDF com todas as imagens aumentadas também e também a esse mapa mental. Espero que tenham gostado novamente, fiquem com Deus, um abraço gente, tchau, tchau, valeu!